A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade de darmos prosseguimento ao projeto Toda a Escritura. Vamos estudar hoje o capítulo 3, ou pelo menos uma parte do capítulo 3 do livro de Êxodo. O nosso tema será E Deus se revelou. E Deus se revelou. Então, leamos alguns versículos para introduzirmos o estudo. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Horebe é um outro nome para o monte Sinai. Nessa época aqui, em que as coisas aconteceram aqui, que está sendo narrado isso, o monte não tinha ainda esse nome de o Monte de Deus. Isso foi o nome dado posteriormente, quando Moisés transcreveu a história, transcreveu a experiência que ele tinha tido, não é? Que ele estava apacentando o rebanho e se distanciou cerca de 2 dias para ir para o lado ocidental do deserto, ou seja, para o lado oeste do deserto. Versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no meio do fogo, e a sarça não se consumia. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aqui, o anjo do Senhor não é um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro, mas não é um mensageiro qualquer. Esse anjo do Senhor é o mesmo que apareceu a Agar, a Gideão, a Manoá, que é o próprio Deus, que aparece como um mensageiro para falar com a pessoa. É o que se chama de uma teofania, uma manifestação da divindade de uma forma perceptível, que a pessoa interage com a divindade. É o próprio Senhor que está aparecendo aqui. Algumas pessoas gostam de elocubrar dizendo que é o próprio Jesus Cristo, que era o Filho que encarnado. Mas nós não temos base bíblica para essa afirmação. É o próprio Deus, que é o próprio Deus porque esse anjo perdoava pecado, esse anjo falava no nome de Deus como sendo o próprio Deus, esse anjo falava de punições e maldições e bênçãos, abençoava em seu próprio nome. Então ele agia como sendo o próprio Deus, é o próprio Deus agindo. Mas daí a dizermos que é uma determinada pessoa da Trindade, é ir além daquilo que a Bíblia revela. E diz assim a continuação: que Moisés olhou e a sarça ardia e não se consumia. O que aqui está acontecendo? Estava pegando fogo. Estava pegando fogo. Fogo no deserto, uma combustão espontânea, não é uma coisa rara. É comum nas regiões muito secas pequenos incêndios aparecerem em arbustos isolados, principalmente no meio de um espinheiro. Uma sarça é um espinheiro. Então isso era comum acontecer. E Moisés olhou, viu aquilo lá e não se admirou, era comum. Daí a pouco ele olhou e o fogo continuava. Ué. Aí ele olhou de novo, o fogo não apagou ainda, já era para ter consumido a sarça toda. Aí ele continuou olhando, aí percebeu que o fogo estava na sarça, mas a sarça não estava sendo consumida. Isso é diferente, isso é muito estranho. E aí Moisés quis olhar a questão de perto. E versículo 3 diz consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Versículo 4: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Aqui deve ter sido um susto danado para Moisés. Moisés foi lá para se aproximar daquele arbusto que deveria estar pegando fogo, mas não estava. O fogo estava no arbusto, o arbusto não pegava fogo. Quando ele foi chegando perto, ouviu uma voz chamando ele pelo nome. E aí deve ter dado um calafrio. Deve ter dado um calafrio. Algumas pessoas, às vezes, falam da aparição de anjos e manifestações divinas como se fosse uma coisa assim que ele ficou todo entusiasmado, interagiu. Não é esse bem o padrão bíblico que a gente observa. Quando existe uma manifestação de Deus ou de um anjo do Senhor, isso causa temor, causa arrepio, sabe? Não é uma coisa
qualquer, não é café com leite, não é arroz com feijão. É alguma coisa muito impactante. Deus continuou, versículo 5, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que está acontecendo agora é que Deus se revelou e deu um aviso para Moisés. Você está pisando em terra santa, tire a sandália dos seus pés. E é importante perceber que Deus estava se manifestando ali no lugar comum, que se tornou sagrado exclusivamente pela presença de Deus nele. Nenhum lugar é sagrado por si próprio, nem mesmo depois que Deus esteve lá. Deus esteve ali no Monte Sinai, falou com Moisés, depois, quando ele deu os 10 mandamentos, ele desceu, impactou tremendamente o povo de Israel, num lugar extremamente sagrado, porque se qualquer pessoa chegasse, seria morta. No entanto, depois que acabou a manifestação divina, virou um monte como outro qualquer, a tal ponto que hoje em dia ninguém nem sabe direito onde é que é. Então, nenhum lugar é santo por si só, nem o Monte Sinai, nem as águas do Rio Jordão, onde algumas pessoas querem se batizar, nem o muro da cidade velha de Jerusalém, lá o Cótel, que algumas pessoas chamam de Muro das Lamentações, nem a área da igreja, nenhum lugar é sagrado por si mesmo. Ele é sagrado quando Deus está ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele se torna sagrado. A ordem era tirar o sapato para pisar ali. Ainda hoje, esse costume nos povos orientais existe. Quando você entra numa mesquita, e eu já entrei algumas vezes em mesquitas, você tem que tirar o sapato, num sinal de reverência, de respeito. No versículo 6, ele continua e diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus aqui se revelou a Moisés não como um Deus diferente, um Deus novo, desconhecido. Era o próprio Deus que os israelitas já conheciam, que havia sido contado para Moisés quem era, mas não com toda a amplitude da revelação que Moisés vai receber agora. Deus havia se manifestado de uma determinada maneira para Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Sete, Enos, Enoque, mas agora Deus vai aprofundar a revelação dele, de tal maneira que ninguém antes jamais havia conhecido. Disse mais o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. E aí Deus prossegue dizendo que o clamor do povo chegou até ele. E ele veio para salvar Israel. E, para tanto, ele vai enviar Moisés para ser o seu mensageiro, para resgatar o povo de Israel. Diz assim o versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aqui é importante a gente parar para lembrar o seguinte, Deus não precisava de Moisés para tirar o povo do Egito. Deus podia fazer isso perfeitamente. Deus não precisa de ninguém para coisa alguma. Porém, a maneira normal de Deus fazer as coisas é usando seres humanos. Deus gosta que os seres humanos compartilhem com ele daquilo que ele está fazendo. Ele usa a pessoa para interceder, para curar um enfermo, por exemplo. Ele podia curar o enfermo sem ninguém interceder. Ele usa você para orar pelas suas necessidades, para ele te abençoar. Ele poderia te abençoar. Mas se ele te abençoasse direto, você não participaria. Além do que, você acharia que Deus está me dando tudo que puder porque é obrigação dele, eu não preciso pedir nada. Você ia se considerar coisa demais. Então, é bom a gente ter uma noção de quem nós somos. E aí Deus disse isso para Moisés, né? Que vai enviá-lo. Moisés vai e diz o seguinte, no versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus, eu estou no fundo do poço, eu sou um fracassado. Eu era um príncipe no Egito, educado em toda a ciência, toda a cultura do Egito, e tentei
agitar as coisas lá para libertar o povo, no entanto, deu tudo errado. E já faz 40 anos que eu saí de lá, não sei mais quase falar direito, estou completamente desatualizado, eu não sou ninguém. Moisés provavelmente estava aqui com a memória dos seus fracassos, estava se sentindo no fundo do poço. E é interessante, como nós vamos ver mais para adiante, que é exatamente uma pessoa que está numa condição de que se acha incapaz de fazer alguma coisa, que Deus chama para fazer aquilo que ele quer. Deus não chama a pessoa que se acha, digamos assim, autossuficiente, que se acha extremamente capacitado. Uma pessoa a quem Deus chame e a pessoa diz, até que enfim, Deus, já está atrasado, já devia ter me chamado antes. Não, esse daí Deus não chama. Deus chama aquele que sabe que não pode fazer as coisas pela sua própria força, pelo seu próprio ânimo, que vai depender de Deus, que a glória é do Senhor, tudo vem dele. E aí ele continua, Deus respondeu, eu serei contigo. Ué, Deus não deu a mínima para Moisés? Deus não botou assim um pano quente? Não, Moisés, não diga isso de você, rapaz, eu te preparei. Não, Deus quase dizia assim, você tem razão, você não é ninguém. Mas olha só, eu é que vou estar com você. É disso que você tem que lembrar. Eu serei contigo. E para tirar o povo de lá. E aí Moisés, no versículo 13, diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Aqui é uma tradução menos literal, porém, assim, que desse mais contexto do que realmente está acontecendo, poderia ser traduzido assim. E Moisés respondeu e disse assim, suponhamos que eu vá. Suponhamos que eu vá. O que é que eu vou dizer para eles? Quando me perguntarem, quem é o Deus que enviou? Porque Moisés não tinha convicção de que o povo sabia quem era Deus, o nome de Deus. Porque até agora, ninguém sabia o nome de Deus. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A própria palavra Deus não é um nome. Tanto é que a gente usa Deus para Deus do futebol, Deus de um Deus falso, um ídolo falso. Deus é um título. É alguém a quem se venera, a quem se adora, a quem se respeita no mundo. É um título. É quase como se fosse um adjetivo. Deus não é um nome. E aí, como é que é o teu nome? Ah, Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Sim, mas como é que é o nome dele? Você, para falar de um Deus, você tem que saber o nome dele, não é? E aí ele vai, e Deus vai e responde para ele no versículo 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. E aqui a gente tropeça nessa frase aqui, a gente percebe mais uma vez que Deus não disse o nome. Eu sou o que sou não é um nome. Aliás, é até difícil você usar uma categoria gramatical para isso daqui. Não é um adjetivo, não é um nome, não é um verbo, é uma mistura de verbos. Aqui é uma mistura de verbos. Uma mistura que tem múltiplos significados. Eu sou o que sou. É uma expressão que não é realmente o nome. Por que isso? Deus não dá a conhecer a ninguém o seu nome. Por que isso? Porque o nome, na cultura oriental, naquela época, um nome definia a pessoa. O caráter, o comportamento, a mentalidade. O nome dizia o que é que uma pessoa era. E tanto é que na Bíblia diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós somos estimulados a adorar o nome, a louvar o nome. Porque o nome equivale à própria pessoa. E Deus é infinito, ele é grande demais para caber numa definição. Não tem nenhum nome que possa dizer quem realmente Deus é. Por isso que Deus não dá a conhecer o seu nome. Jacó tinha tentado, tá? Jacó tinha tentado, quando ele diz lá em Gênesis 32, 29, diz assim, tornou Jacó, diz-me, rogo-te, como te chamas? Para o ser que
estava lutando com ele. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Não revelou nada. Mais adiante, Manoá, pai de Sansão, também tentou. Diz lá em Juízes 13:18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Não é que o nome dele o nome dele é maravilhoso. Não, maravilhoso é um adjetivo. Quer dizer que o nome dele é tão fantástico, é tão surpreendente, é tão grandioso, que supera a capacidade humana de compreender. Esse é o sentido da palavra maravilhoso. E é quando Deus diz assim, eu sou o que sou, ele usa um verbo que equivale no hebraico, o verbo hayar, que equivale a ser, existir, às vezes aparece como acontecer. Quando ele é repetido, eu sou o que sou, ele tem a função de mostrar intensidade, de mostrar que aquilo ali é uma ênfase. Eu sou o que sou mesmo. Só que a maneira como aquilo tudo é conjugado fica muito complicado, porque ele é uma mistura de presente, passado e futuro. Eu sou o que era e serei. Eu sou o que sou e era e tornarei a ser. Eu sou aquele que está sendo no futuro. É uma frase muito difícil de traduzir. Ou seja, esse termo é indefinível. Não tem como se traduzir de uma maneira fácil. A melhor coisa que os tradutores fazem é traduzir ao pé da letra de uma maneira que é convencional. Mais adiante do estudo, eu vou falar outras maneiras como essa expressão pode ser traduzida, porque ela é muito ampla. Porém, uma coisa aqui fica claro: a mensagem de Deus. Quando diz assim, eu sou o que sou, dá um sentido de perenidade, de existência completa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, teus pais, e continuo sendo o Deus de vocês. E serei mais para adiante. Eu sou aquele que era o Deus, estou sendo agora e serei para adiante. Ou seja, Deus é aquele que está presente o tempo inteiro, que está pronto para cumprir as suas promessas, pronto para socorrer, pronto para salvar. Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus está entregando para Moisés aqui, não é? É como se Moisés perguntasse assim, qual é o substantivo? E Deus, em vez de dizer um substantivo, Deus desse uma lição de teologia para Moisés, da presença do Todo-Poderoso. No versículo 15, diz assim, disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Note que aqui ele começa dizendo assim, disse mais Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor. Provavelmente na sua Bíblia, a palavra Senhor, aí no início do versículo 15, disse ainda, dirás aos filhos de Israel, o Senhor. Está escrita com letras maiúsculas. Cada vez que no Antigo Testamento nós encontramos a palavra Senhor escrita toda em letras maiúsculas, essa palavra, ela transcreve a palavra hebraica que é traduzida às vezes por eu sou. Não é normal no hebraico se conjugar a primeira pessoa do singular. Não é normal. Normalmente no hebraico a pessoa não usa a primeira pessoa do singular do verbo ser. Diz assim, qual é a sua profissão? Eu sou dentista. Não se usa isso. A pessoa diz assim, eu dentista. É muito raro se usar essa expressão aqui, porque é uma expressão que tem uma força muito grande no sentido de existir de forma perene. Se dissesse eu sou dentista, significava eu sou dentista porque tenho sido desde sempre e continuarei sendo como eu sou agora. A expressão é muito forte, então não se usa normalmente. O que acontece é que no original essa expressão aparece transcrita com 4 letras que ficaram famosas como sendo o tetragrama. YHWH, YHWH, que em muitas
muitas vezes as pessoas falam como Jeová. Jeová não é a pronúncia dessa palavra, não é a pronúncia correta. Jeová é quando você pega as vogais de Adonai ou Elohim e coloca dentro dessas 4 consoantes aqui, YHWH. Aí quando você coloca essa expressão aqui, pode dar Jeová. Porém, essa não é a expressão mais comum desse tetragramo. E aí Deus diz assim, é dessa maneira como eu serei conhecido eternamente. E qual é a pronúncia correta, então, do nome aqui? Não se tem convicção, ninguém sabe. Existe uma probabilidade maior que é aceita hoje em dia entre os estudiosos, é que a pronúncia seja algo como Javé, mas não Javé como é pronunciado em português, mas Javé como é pronunciado no hebraico ou nas línguas latinas com J-A-W-E. O J com som de I e o W com som de V, que dá não Javé, mas Yahweh. Então, mais provavelmente, a pronúncia correta seria Yahweh. É o que os estudiosos, hoje em dia, mais creem que seja a resposta correta, mas não se tem convicção. Porém, isso não é o importante, porque se fosse o importante, Deus teria deixado claro. De qualquer maneira, o que é que significa Yahweh, ou Javé, ou Jeová? Significa eu sou. Então, o importante aqui é saber que ele é eternamente. Não é? Muitas traduções da Bíblia, quando chegam num lugar onde tem escrito esse tetragrama, no hebraico, YHWH, transcrevem como Senhor, usando as letras maiúsculas. Isso é uma herança daquela tradução grega, da Septuaginta, que os judeus, quando fizeram a tradução para o grego, as primeiras traduções, ainda no século III a.C., colocavam a palavra em hebraico. Estava tudo escrito em grego, quando chegava para colocar o nome eu sou, ali é o nome de Deus, colocava em hebraico. Depois eles tiveram uma ideia e substituíram isso pela expressão Kyrios, que significa Senhor. Então é por isso que veio a tradição. Por que nós usamos essa tradição? Porque no Novo Testamento, as passagens do Antigo Testamento que tem o nome de Deus, não fala de Yahweh, nem Jeová, nem o tetragrama, fala de Kyrios. Então, como os apóstolos seguiram essa tradição, muitas traduções seguem também. Agora, no Brasil, por exemplo, a tradução brasileira, feita pela Sociedade Bíblica em 1917, depois revista nos anos 90, ela já usa a expressão Jeová. As Bíblias católicas usam a expressão Javé. As Bíblias da imprensa bíblica, Joé, Sociedade Bíblica Trinitariana, já usam a expressão Senhor para traduzir aqui o nome de Deus. E aí ficou claro o que é que Deus queria que Moisés fizesse e que ele fosse lá para o Egito para libertar o povo. Vamos terminar a leitura aqui e agora vamos voltar e vamos analisar algumas coisas que estão acontecendo aqui. Deus aqui apareceu para Moisés para fazer uma revelação tão tremenda que ninguém tinha tido até então. O que é que Deus revelou a Moisés? À primeira vista, você pode pensar que Deus revelou o nome dele, que não é nome, mas vamos chamar de nome. Não foi apenas isso. Preste atenção na quantidade de coisas que Deus mostrou para Moisés aqui, que não estão escritas explicitamente, porém, você lendo o texto e pensando um pouquinho, você percebe. Volte para o início do texto do capítulo 3 e vamos ver aqui no versículo 2. E aí você vai perceber que Deus revelou 10 coisas ao longo desse capítulo. A primeira delas é que Deus tem absoluto domínio sobre a natureza e altera as suas leis segundo o seu querer. Deus tem absoluto domínio sobre a natureza e altera as leis da natureza segundo o seu querer. Por que a gente sabe disso? Porque a sarça ardia no meio do fogo e a sarça não se consumia. Estava pegando fogo, mas não estava pegando fogo.
estava com incêndio ali em cima e a coisa não pegava fogo. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Ali foi quebrada uma lei natural. Mas foi quebrada por quem? Por quem fez as leis da natureza. Quem fez as leis da natureza tem o poder para alterar. E é por isso que Deus realizava milagres e realiza ainda hoje. Deus podia fazer o milagre do mar se abrir, cair pão do céu, alimentar multidões, ressuscitar mortos, Jesus andar sobre as águas, usar pessoas para colocar as mãos sobre outros e eles serem curados. Isso são coisas que Deus faz, porque Deus não está limitado pelas leis da natureza. Glória a Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Ele as altera. Nenhuma lei natural limita a Deus. A única coisa que limita a Deus é a sua própria vontade. Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Mas ele pode. Aí você pensa uma coisa bem absurda. Deus não vai querer coisas absurdas, meu querido. Deus pode fazer qualquer coisa que ele queira. Deus não é Deus de querer tolices, de querer pecar, de fazer coisas absurdas. Quando você pensar sobre Deus, pense com reverência, pense com majestade, pense no poder dele. Glória a Jesus. Segundo lugar, Deus é santo e exige reverência de quem se aproxima dele. Isso ficou claro no versículo 5, não é? Quando diz assim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Na língua portuguesa, a gente observa terra santa. Santa aqui é um adjetivo que está qualificando a terra, não é verdade? Mas no hebraico não é isso. Santa é um adjetivo, não é um adjetivo, é um substantivo também. A terra, então, seria melhor dizer assim, é terra de santidade. A terra aqui, ela não se tornou santa, é um lugar que exige santidade nela. Por quê? Porque Deus está ali. É isso que a gente tem que pensar. Mas o que é que isso tem a ver com tirar o sapato para lá? O que é que o sapato... Lembre que os sapatos eram feitos de animais mortos. E isso era impuro diante de Deus. Deus não aceitava carcaça, não aceitava carniça, não aceitava podridão. Então, você entrar para pisar no lugar que ele era agora um lugar de santidade, você estaria maculando a santidade daquele lugar. Então, era para isso que tinha que tirar a sandália dos pés. Esse costume, ele prosseguiu, e até mesmo no santuário e no templo de Jerusalém, os sacerdotes ministravam de pés descalços. Isso era um problema muito sério, porque ficar de pé descalço lá no santuário, lá no templo, o chão era de pedra e ficavam os levitas jogando água o tempo todo para poder fazer escorrer o sangue. Então a pessoa passava o dia todo com o pé molhado. E depois de um dia, 2 dias, 3 dias, começava a dar frieira. Isso era um problema para os sacerdotes. Era preciso haver um turno, e aí você percebe a necessidade de haver aqueles turnos de sacerdotes lá naquela época. Terceira lição que a gente aprende aqui, que Moisés aprendeu de Deus, que nós podemos aprender também, é que Deus é um Deus que é eternamente fiel às alianças que celebra. Deus é eternamente fiel às alianças que celebra. O ser humano, às vezes, faz uma aliança e quebra a aliança, se arrepende, desiste dela. Deus não. Deus celebrou, ele é fiel e mantém a aliança. Glória a Deus. Se o ser humano é infiel, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. É por isso que ele disse para Moisés no capítulo 3, versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu estou falando com você aqui, Moisés, porque eu tenho uma aliança com eles. Eu me compadeci do povo lá no Egito por causa da minha aliança com os patriarcas. Eu não esqueci. Glória a Deus. Chegou a hora.
É maravilhoso a gente lembrar disso, porque nós temos uma aliança com Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Uma aliança perpétua, celebrada com o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E Deus é eternamente fiel a essa aliança. Nós passamos por tribulações, passamos por vendavais, passamos por fraquezas, momentos de queda, e a gente se arrepende, vai para adiante, mas Deus não desiste da gente. Por causa da aliança dele com seus servos em Cristo. Aleluia. Uma aliança eterna. Glória a Jesus. Quarto lugar, Deus tem emoções e manifesta empatia por aqueles a quem ama. Os deuses antigos, lá os ídolos, não tinham emoções da maneira como Deus mostrou para Israel, Deus mostrou para Moisés, como ele tinha. Deus tinha emoções a ponto de sentir misericórdia e sentir empatia. Veja o que ele diz aqui no versículo 7. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Lembre que o verbo conhecer na Bíblia não significa apenas você ter um assentimento intelectual acerca do assunto. Uma noção, não. Significa identificação. Deus se identificava. A palavra da moda para isso daqui é empatia. É sofrer junto. É sentir a mesma coisa. Deus está dizendo, eu estava sofrendo, eu estou sofrendo assim como o meu povo está sofrendo. O sofrimento deles me causa sofrimento também. Glória a Deus. E aqui, irmãos, é maravilhoso a gente saber disso. Todos nós passamos por sofrimento. Aleluia, Jesus. Todos nós temos nossas dores. Uns maiores, outros menores, mas todos temos dores. E às vezes parece que Deus não está atentando para aquilo. Só porque Deus não respondeu diretamente. Mas Deus sofre com você. Aleluia, Jesus. Deus sente. Deus sente. E ele diz assim, eu conheço o teu sofrimento. Sei o que está acontecendo com você. E sinto com você também. E na hora certa, Deus vai agir a esse respeito. Deus é um Deus que tem emoções. Os deuses pagãos têm apenas ira, raiva, ou então emoções extremamente promíscuas, paixões carnais. Mas Deus tem emoções e emoções saudáveis. Entre os gregos, à medida que a tradição grega da filosofia foi evoluindo, eles passaram a achar que Deus era um Deus impassível. Não, Deus não pode sofrer, porque se ele sofrer, ele vai estar mudando o seu estado de sentir. E aí ele deixa de ser imutável. Ora, Deus é imutável, então ele não pode sofrer. Mas a Bíblia diz que Deus sofre. E sofre junto. Deixa as filosofias humanas de lado. Glória a Deus. Deixa as concepções humanas, que são vãs. E vamos nos guiar pelo que o próprio Deus diz. Ele atenta. Quando você for orar, lembre disso. Sinta-se com liberdade para dizer, Senhor, tu sabes como eu estou sofrendo acerca desse assunto. Tu sabes como isso está me incomodando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu sabes, Senhor, que eu preciso de socorro teu, que só de ti é que pode vir. Você pode dizer para Deus, Deus, eu estou cansado de não ter resposta. Até quando é que eu vou clamar e tu não vais responder? Ore assim, porque foi assim que o salmista orava. Nós somos ensinados a orar assim, com liberdade, sabendo que o nosso Deus sente conosco. Tenha essa convicção, tenha essa consciência também. Em quinto lugar, nós aprendemos algo no versículo 8, quando diz assim, desci a fim de livrá-lo. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que Deus é transcendente, mas também é imanente. O que é que quer dizer essas duas palavras aqui meio complicadas? O que é que significa isso? Note que Deus está dizendo assim, eu desci, é porque ele estava lá em cima. E desci a fim de livrá-lo. Compare isso aqui com o que tem lá em Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo,
Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele está dizendo que está lá em cima, mas também está perto. É esse o significado daquelas duas palavras. Deus é transcendente, ou seja, ele está longe, fora do tempo, fora do espaço, mas também é imanente, ele também está junto, está aqui. Como é que ele pode fazer essas duas coisas? Isso é contraditório. Meu querido, Deus é Deus. Ele não vai caber na sua cabecinha. Ele não vai caber dentro da sua compreensão. Deus tem aspectos que são contraditórios para nós. Nossa compreensão é muito limitada. A gente não consegue conhecer, nem sequer conceber, nem compreender direito. A gente consegue o tamanho do sistema solar, por exemplo. A gente não consegue. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Já ouviram falar das naves Voyager, né? Umas naves espaciais que foram lançadas nos anos 1970. Em 1977, os Estados Unidos lançaram duas naves Voyager 1 e Voyager 2. E elas estão andando aí, em direção ao final do sistema solar. Agora, esse ano, é que eles estão chegando lá, depois de 50 anos praticamente, é que estão chegando nas proximidades do fim do sistema solar, viajando a velocidade de mais de 60 mil quilômetros por hora. Isso é mais de 2 vezes a velocidade das naves que vêm da Lua para a Terra. Uma velocidade enorme. Muito bem. Daqui para lá, depois de viajar 50 anos, essas naves estão a uma distância que os astrônomos chamam de 1 dia-luz. É a distância que a luz passa para percorrer em 1 dia. Em 1 dia chega lá. Então, daqui até onde está aquela nave, é 1 dia de velocidade da luz. No entanto, a estrela mais próxima do planeta Terra está a 4 anos e meio, anos-luz. 4 anos e meio. A nave demorou 50 anos para passar 1 dia de luz viajando. E a estrela mais próxima está a 4 anos e meio. Isso é demais para a nossa cabeça, a gente não consegue nem imaginar. Isso é a estrela mais próxima da nossa galáxia. E daqui para o centro da galáxia? E para as outras galáxias? Não dá para ir. Então não tente compreender Deus. Aceite, creia naquilo que ele fala acerca de si próprio. Creia e se aproveite. Se aproprie das verdades que Deus fala acerca de si próprio. Porque são para a nossa edificação, para nosso consolo, para aumentar a nossa firmeza. Eu estou lá no alto e distante lugar, mas estou com contrito e com um abatido também. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 8, a gente ainda aprende que Deus cumpre as suas promessas. Ele diz assim: para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do ferezeu, e aí segue o nome de 6 povos. O que é que isso tem a ver com promessas de Deus? Eu estou aqui, Moisés, para fazer o povo subir dessa terra para uma terra que mana leite e mel, lugar do fariseu, etc, etc. Ferezeu, Eteu, Jebuseu. O que é que isso tem a ver? É uma promessa que Deus tem. 400 anos antes, pouco mais de 400 anos antes, Deus falou para o seu servo Abraão e disse para Abraão assim, lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 13 e 14. Sabe, Abraão, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia no Egito, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E irão lá para aquela terra que Deus prometeu a Abraão. Deus está dizendo aqui, chegou a hora de eu cumprir a minha promessa. Glória a Deus.
Chegou a hora de eu cumprir a minha promessa. Aleluia, Jesus. Eu vim resgatar aquilo que eu tinha prometido. Deus é um Deus que é fiel às promessas. Aleluia. A Bíblia diz que o executor das promessas de Deus, que dá a última palavra, é Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que nele todas as promessas de Deus são sim, que ele é o amém. Glória a Deus. Então a promessa dele é verdadeira. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele diz que o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele diz que eis que vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também. Ele nos preparou lugar e virá nos buscar para estar com ele. As promessas dele serão cumpridas, Aleluia, Jesus. uma Glória a Deus. a uma. Glória a Jesus. Glória a Deus. Em sétimo lugar, nós aprendemos nesse texto que Deus chama, envia e assiste seus enviados com autoridade e poder. Deus chama, envia e concede àqueles que ele envia autoridade e poder. É o que a gente percebe aqui no versículo 10. Deus diz assim: vem, eu te enviarei para que tires o meu povo do Egito. No versículo 12 ele diz assim: eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Deus já promete aqui um determinado sinal. Lá no capítulo 4, versículo 30, que nós veremos na próxima semana, Deus diz assim: Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais à vista do povo. Tudo aquilo que Deus tinha anunciado, que era para Moisés fazer, Deus ainda disse assim: não deixe de fazer os sinais. Moisés fez os sinais. Ou seja, Deus chamou, comissionou, enviou e deu autoridade e poder. Deus ainda continua chamando pessoas Glória a Deus. para a sua obra. Deus continua chamando. E aqui a gente tem que lembrar que nem todo mundo é chamado por Deus da maneira como Moisés foi. Nós vamos aprofundar isso na próxima semana. Existem várias maneiras de Deus chamar os seus servos. A chamada de Deus não acontece de uma única maneira. Existem várias maneiras. Mas, de qualquer maneira, qualquer que seja ela, qualquer que seja a maneira, ele é o Deus que chama, é o Deus que envia, é o Deus que dá autoridade a seus servos e poder para representar a ele próprio. A próxima lição está no versículo 14, quando Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. Aqui nós aprendemos, já vimos alguma coisa sobre isso, que Deus é o eterno e indefinível autoexistente. Deus é o eterno e indefinível autoexistente. Eterno significa que não teve começo nem tem fim. A gente não pode confundir eterno com imortal. Imortal é aquele que tem começo e não terá fim. Deus tem ele só a imortalidade. O crente recebe a imortalidade, mas nós recebemos vida eterna. O que é a vida eterna? Nós não temos a vida eterna em nós mesmos, nós a recebemos, nós desfrutamos dela. A vida eterna é uma qualidade de vida que é eterna, não tem início nem fim. É uma qualidade de vida. E aí Deus é o eterno e indefinível. Lembre que definir significa colocar limites. Você não tem como colocar limites em Deus, por isso é que não dá para definir. Ele é o eterno e indefinível autoexistente, que existe por si próprio, como nós já vimos, né? Essa expressão de eu sou o que sou, que ele fala aí nesse versículo 14, é apenas uma das possíveis traduções. Eu vou ler aqui outras traduções possíveis e você fique com muito calmo para não deixar dar um nó na sua cabeça, porque a quantidade de variações é muito grande e todas elas estariam corretas. Todas elas estão corretas, tá? Pode ser traduzida como eu sou quem eu sou. 2. Eu sou quem eu era. 3. Eu sou quem eu serei. 4. Eu era quem eu sou. 5. Eu era quem eu era. 6. Eu era quem eu serei. 7.
eu serei quem eu sou. 8, eu serei quem eu fui. E 9, eu serei quem eu serei. Só que Deus não é essas coisas de uma vez de cada vez. Ele é tudo isso uma vez só. De uma vez só. Deu para entender? Eu espero que não, viu? Se você disser que entendeu, eu vou ficar com medo. Porque pode ser que você seja Deus. Ou então que você esteja achando que é coisa demais. Entendi a explicação. Deu para entender como uma coisa complicada. Não dá para você colocar de uma vez só. Não dá para colocar isso aqui numa definição simples. Tem um comentarista bíblico que escreveu uma coisa muito bonita acerca disso. Ele diz assim: Moisés pergunta o nome de Deus e Yahvé responde fornecendo não um rótulo, mas teologia. Ou seja, Deus estará sempre disponível ao seu povo, mesmo no Egito distante, quando a sua presença divina é questionada e imperceptível. Ele sempre será aquilo que o povo necessita que ele seja, a qualquer hora e em qualquer lugar. Se necessitarem de um libertador, ali estará Yahvé. Se precisarem de graça, misericórdia e perdão, ali estará Yahvé. Se precisarem de purificação e fortalecimento, ali estará Yahvé. Se precisarem de exortação e disciplina, ali estará Yahvé. Se precisarem de um guia, ali estará Yahvé. Pois Deus é um eu serei o que eu serei. Deus é um Deus que eu serei o que for preciso para vocês, meu povo. Isso é muito bonito, é muito lindo. Isso responde à questão que podia estar afetando os israelitas. Quem é Deus? O que ele vai fazer? Deus diz assim: eu sou aquilo que é preciso que eu seja. De acordo com a necessidade, é assim que eu vou me manifestar. Não há dúvida, Deus ele é suficiente. E aqui é muito interessante quando você percebe quem é que a Bíblia mostra na prática, no concreto, a manifestação do eu sou. Como é que é no concreto a manifestação do eu sou? Ela aparece na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Note o que Jesus falou acerca dele. Ele identificou-se como sendo esse eu sou. João 8,24 diz assim: se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. João 8,28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Note como ele vai se identificando como eu sou. 8,58 de João: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 4, João escreve assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que é e que há de vir. E no versículo 8 ele diz assim, que o Senhor diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é esse próprio eu sou aqui, não é? Ele é o suficiente para espantar completamente qualquer medo, qualquer questão de perturbação. Um outro comentarista bíblico, ele contou uma coisa muito interessante, quando ele refletia sobre isso aqui, e foi dormir com a família, e aí a filha dele, pequenininha, começou a dizer que tinha um bicho-papão dentro do quarto. E ele foi lá e falou: não tem bicho-papão, minha filha? Tem sim, pai, tem sim. E aí ele: como é que eu vou provar que não existe uma coisa? A gente não consegue provar que uma coisa não existe. A gente só prova aquilo que existe. Aquilo que não existe, você não tem como provar. Provar que não existe é uma prova que é impossível. E ele ficou pensando, aí ele lembrou do versículo. Ele disse assim: minha filha, fique tranquila, eu vou sentar aqui do lado da sua cama, e sentou. E vou dormir aqui. O bicho-papão, se quiser chegar, ele vai ter que passar por mim. E eu sou mais forte do que ele. E a menina dormiu tranquilamente, depois levantou e foi para o quarto dele. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu sou mais forte e poderoso do que qualquer outra coisa. Nada consegue passar por mim. Eu sou o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir.
E aí eu lembrei, quando estava escrevendo isso aqui, eu lembrei daquele hino da harpa, o hino 84. O grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Aleluia. É por isso que Jesus diz assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós aprendemos ainda uma nona coisa, uma nona lição aqui. Nós aprendemos que Deus sonda os corações humanos e conhece o futuro. No versículo 18, Deus diz assim, acerca dos anciãos de Israel, ouvirão a tua voz, e com os anciãos de Israel ireis aos reis. Deus está prevendo, ele conhece o coração dos anciãos, e está prevendo que eles vão aceitar o testemunho de Moisés. No versículo 19, ele diz assim, eu sei, porém, que o rei do Egito, o faraó, não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Porque eu conheço o coração de faraó e estou sabendo também o futuro. Assim como eu conheço o coração dos anciãos e sei que eles vão aceitar, eu conheço o coração de faraó e sei que ele não vai aceitar. Ele conhece os corações e o futuro. Mas ele conhece o futuro mais do que apenas dizer o que é que o coração do faraó vai dizer. Ele diz no versículo 20, mas depois ele vai deixar ir, porque eu vou obrigar com mão forte. Então Deus é Senhor absoluto, domina todas as coisas. Finalmente, a 10ª lição nós encontramos o seguinte, Deus é soberano a tal ponto que usa até mesmo os que são contra ele, os que se lhe opõem, para cumprir os seus propósitos. Deus é tão poderoso, que ele usa até mesmo aqueles que querem se opor a ele, os adversários, para cumprir o seu propósito. Veja no versículo 20 do capítulo 3, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei por meio dele. Dele quem? Lá do Egito, do faraó. Eu vou usar o faraó na obstinação dele, eu vou usar o faraó na teimosia dele para que eu possa manifestar o meu poder, para mostrar quão grande eu sou. Esse é o Deus que controla tudo. Glória a Deus. Controla até as intenções. Não é que ele mudou o coração de faraó, não. Ele usou a maldade, a teimosia, a obstinação do coração de faraó para cumprir os seus propósitos. E como é que Deus faz isso? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Como é que Deus arranja as coisas todas de tal maneira que tudo contribua para que aconteça o que Ele quer? É demais. Aleluia. A gente só pode descrever. Deus fez. Glória a Jesus. Diz explicar? Não. Mas a gente pode dizer assim, glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe para nós termos convicção, confiança de louvar a Deus, de obedecer a Deus, de confiar em Deus, nos valendo daquilo que Ele revela a seu respeito a si mesmo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.